Olá, pessoal! Hoje vamos iniciar a série Saúde. Vamos unir psicossomática, que é o entendimento da doença que tem origem no psicológico, mas lembrando que ela tem consequências físicas no corpo. Muitas pessoas acham que quando se fala que doença é psicossomática, que não é real, né? Que é coisa da cabeça da pessoa. Gente, não é nada disso. Eu quero mudar esse conceito do senso comum. As doenças psicossomáticas, elas são desordens emocionais que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo, ok? Alguns fatores desencadeiam doenças no olhar da psicossomática e eu quero compartilhar com vocês antes da gente começar a falar das doenças e usar as técnicas. E preciso que vocês compreendam um pouco a teoria da série, tá legal? Bom, antes de eu falar, né, dos fatores que desencadeiam as doenças, eu quero só falar mais um pouquinho, gente. É importante vocês entenderem que eu também não vou afirmar que toda doença ela seja de fundo emocional, ok? A gente não vai dizer que toda doença que acontece, né, que todas as doenças são de fundo emocional. Ah, também não vou afirmar isso. O adoecimento, ele tem muitos fatores, né? E o emocional é um deles, a gente não pode deixar e não pode esquecer. E é sobre esse fator emocional que a gente vai conversar nessa série, tá bom? Mas também não vamos ficar só na psicossomática. Vamos olhar para a alma, para a fé, para a energia, para todas as forças poderosas e positivas de técnicas alternativas que podem ajudar nesse processo de retorno ao ser saudável, ok? Eu quero acrescentar que adoecer está relacionado ao descontrole das emoções, ao descontrole dos sentimentos e o modo de pensar. As emoções que ficam fora do seu controle e os pensamentos negativos, eles vão desencadear desequilíbrios mentais, né? Que vão o quê? Sobrecarregar as funções orgânicas. A gente pode ver o exemplo do estresse e atrapalhar o funcionamento do corpo, gente. E o que mais acredito ser preocupante é que se adoece muito por questões ligadas a experiências ruins, experiências passadas e traumas não superados. E muitas pessoas, isso é uma experiência de consultório, muitas pessoas escondem, né, essas experiências negativas de uma vida toda. Elas colocam embaixo do tapete e pensam que essas experiências foram esquecidas e resolvidas. Mas não, elas estão vivas, estão atuantes, estão gerando doenças sim. E alguns fatores importantes que a gente precisa conhecer, né, que desencadeiam doenças no olhar da psicossomática, eu vou compartilhar com vocês e vocês vão pensar um pouquinho na situação de vocês e o quanto é importante vocês acompanharem essa série para a gente tratar essas questões, né? Então, por exemplo, alguns dos fatores, vamos falar do próprio trauma que eu estava falando, o trauma de infância, né? O próprio trauma de infância podem ser experiências ou alguma questão da infância negativa que ficou guardada ali, ó, no seu subconsciente e eles vão se manifestar na idade adulta, sim. E muitas vezes como sintomas, como doença, e não como lembrança, não como uma coisa real. Fala assim, aconteceu isso comigo quando era criança. Não, ela vai vir como um sentimento, um sintoma, né? E aí é importante a gente reconhecer e trabalhar isso. Outra questão é a depressão crônica. Problemas depressivos, pessoas depressivas que não se tratam, que prolongam por muito tempo, né? Influencia bastante o surgimento de doenças, gente. Por quê? Porque você vai ficando deprimido e você não se trata, você não faz uma terapia, você não toma um medicamento, se for o caso necessário. E aí o que vai acontecer? Você vai vivenciando essa questão do desânimo, da falta de qualidade, de bem-estar, e isso vai trazendo então os sentimentos descontrolados, os pensamentos descontrolados que vão sobrecarregando o seu corpo. Então a depressão ela precisa ser tratada, que ela também causa doenças, né?
Mudanças dos padrões de relacionamento, isso é uma coisa que está acontecendo demais também, adoece. O que seriam as mudanças nos padrões de relacionamento? Hoje está tendo muita mudança, né? De como você se relaciona com o outro, dos casamentos, com os filhos, com os familiares. Os padrões estão mudando e muitas pessoas não estão acompanhando essas mudanças, né? Então as pessoas acabam sofrendo, descontrolando, se descontrolando emocionalmente ou mentalmente, né? Então, a questão de uma separação, a questão de um filho que, que resolveu estudar fora, ou uma questão familiar mesmo dentro de casa. Então, essas mudanças de algum tipo de relacionamento, de algum padrão que mudou, também pode causar doenças, né? E. Ah, vamos falar do profissional que também adoece, né? Questões profissionais. A não realização profissional. O desemprego, né? Nós estamos vivendo muito tudo isso, né? Mudança de padrão de relacionamento, nós estamos vivendo nesse momento o isolamento, o distanciamento. E as questões profissionais mais ainda, né? A gente está vivendo isso. Muitas pessoas estão desempregadas, outras estão aceitando qualquer emprego, então não estão se realizando profissionalmente porque elas precisam pagar as contas e tá com problema, dificuldade de arrumar, então eu faço um bico, faço uma coisa, mas não me sinto realizado, né? Então essas frustrações, elas podem gerar graves conflitos internos, sim, e adoecimento. E perdas financeiras, né? As questões financeiras, elas são complicadas. Os indivíduos, as pessoas que não conseguem superar uma perda financeira, eu tinha muito dinheiro, eu tinha uma casa, eu tive que vender, eu tinha uma empresa, eu tive que fechar, faliu, né? Essa pessoa que ela não conseguir superar essa perda, se ela guardar mágoa de alguém, por exemplo, a culpa foi do meu sócio, né? Ou foi de um funcionário, eu fui roubado. Então, essa perda financeira junto com a situação da perda em si, mais a mágoa, a raiva, o rancor, o sofrimento, causa adoecimento, sim, né? Fora que a psicossomática reconhece, obviamente, a influência genética hereditária do adoecimento, sim. Só que a gente fala sobre o gatilho, né? Então, às vezes, você tem uma herança genética, você tem uma influência genética, mas tá quietinho lá. Minha mãe tem diabetes, meu pai, minha avó, seu tio, não sei o quê, mas eu não tenho. Mas aí um gatilho emocional, né? Alguma coisa muito forte dessas coisas mesmo que eu falei, elas podem desencadear então essa influência genética, essa herança genética que nós temos, e aí você passa também a ter diabetes, entendeu? Então tem a influência genética sim, mas o emocional sempre vai ser um gatilho para desenvolver essa doença que de família, né? Que o pessoal fala que a gente tem que constelar isso urgente para a gente parar essa doença de família. Bom, e outro fator também que eu posso acrescentar aqui que eu acho importante é o luto, né? Ainda que a morte seja uma coisa que está na nossa vida, faz parte, nascer, viver e morrer, né? É parte integrante e inevitável, todos nós vamos morrer um dia. A questão de como você lida com o luto, né? Algumas pessoas não estão preparadas para perder seus entes queridos, né? É claro que a gente nunca tá, né? Não adianta a gente falar assim, a gente está preparado. Ninguém tá, né? Quando a morte, quando ela vem na família de um pai, de uma avó, de um tio, de um irmão, né? De filho, nunca a gente vai estar preparado para a morte de um filho ou de um neto, alguma coisa assim. Isso é muito difícil, é um luto quase que eterno. Mas a gente tem que trabalhar isso também para não adoecer. Mas as pessoas que têm dificuldade de lidar com aquele luto, né, do pai, da mãe, que normalmente a gente fala que o luto ele leva 2 anos para você acalmar o coraçãozinho mesmo, né? Tem pessoas que levam 1 ano. Se você em 2 anos não conseguiu lidar com a morte de algum ente querido, não estou falando de filho, tá? Estou falando de pais, pessoas, né, da hierarquia, os que vêm antes. Então, é importante você procurar uma ajuda. Por quê? Porque quando você não consegue sair da tristeza em decorrência da perda de alguém da sua família, você pode adoecer sim, tá? Pela psicossomática, o luto é um fator de adoecimento. Por isso, gente, nós temos que limpar, a gente tem que acalmar os nossos corações, resignificar nossos pensamentos. Fácil não é mesmo, nunca vai ser fácil, mas é necessário, muito necessário, se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter saúde e bem-estar. Existem vários caminhos para a gente atingir esse objetivo,
tá? A própria constelação familiar que eu falei agora há pouco, ele é um dos caminhos mais incríveis e eficientes que eu conheço e eu aplico isso, né? Lá no Grupo C. Assim que nós pudermos voltar os atendimentos presenciais no Grupo C, eu vou voltar correndo com as constelações, tá, gente? Com certeza, porque eu acho um caminho incrível de libertação e de cura de tudo, né, da vida. E algumas pessoas até estão tentando, né, pedindo para eu fazer um atendimento online. Eu tenho algumas pessoas que estão esperando, que já tinham firmado o contrato de terapêutico de fazer constelação, e aí entrou a pandemia, então o pessoal espera que eu vou fazer a constelação de vocês, a gente vai fazer, só vamos esperar retomar. Por quê? Existem algumas pessoas que estão fazendo online, e foi solicitado que eu fizesse esse atendimento à distância, né? Mas de verdade, no meu coração, né? A minha opinião, não é a opinião, eu vou falar por mim, tá? Na minha opinião, eu acredito que a forma presencial, aquela legal, não aquela individual, aquela coletiva mesmo, ela funciona perfeitamente e para mim é o melhor caminho de constelar. Então, logo, logo a gente está de volta e a gente vai poder usar essa técnica de constelação nessa série Saúde. De uma forma, agora eu posso usar com vocês essa técnica com alguns exercícios, né? Alguns exercícios a gente pode fazer online sim. A constelação em si, eu prefiro da forma presencial. E eu vou usar alguns exercícios aqui com vocês, porque esses exercícios a gente sempre usou e eles têm efeito incrível também. Pode ajudar, tá? Bom, gente, chega de explicações, bora trabalhar. Eu não vou falar, eu vou começar hoje. Esse vídeo eu fiz pra gente começar a entender um pouquinho a série, a parte teórica da série, tá? E em seguida eu vou postar o exercício, a prática de hoje, tá bom? Aguardem o vídeo 2. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco.